Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós nos rendemos em louvor, adoração e honras a Ti, Pai. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tenho fogo cerrado em meu peito. Tu és digno, Senhor, de ser engrandecido. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Deixa queimar, sim, deixa Senhor. Queimar, deixa vem com os teus queimar, olhos de fogo deixa nesse queimar, lugar, Senhor. Vem com os teus olhos de fogo, Senhor. Queimar, vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre este lugar com labareda de fogo, Senhor. Incendeia o nosso coração, Pai. Incendeia o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Que haja, Senhor, nesse momento uma comunhão com a igreja e o Espírito. Deixa queimar, deixa queimar. Uma comunhão com a igreja e o Espírito. Deixa queimar. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem nesse lugar, noiva do Senhor, convide Ele, chame Ele, chame a presença dEle. Erebassuremanaya. Vem, Senhor, que haja nesse momento a comunhão, que os céus se abram. Aleluia, que as realidades do céu venham sobre esse lugar. O teu amor é profundo, Senhor. O teu amor é profundo. Que tu encontre nas nossas entranhas, Pai, esse lugar, Senhor, de profundidade, Senhor. E ative o nosso espírito nessa noite, Senhor. Ative o nosso espírito. Ative os dons. Ative as línguas de fogo, Senhor. Desenvolva, Senhor. Desenvolva, Senhor, em nós, Pai. Tudo aquilo que está, Senhor, preso, Pai, seja liberado em nome de Jesus. Haja liberdade do Espírito nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Amados, deixa queimar, deixa queimar. Você que chegou nesse lugar angustiado, deixa queimar. Você que veio nesse lugar que você está com o teu coração carregado de tristeza, de angústia. Comece a orar em línguas, igreja. Comece a liberar. Você que está com o teu coração angustiado, só erga a tua mão no teu lugar. A palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele faz com que o solitário habite em família. Ele faz com que a estéril tenha filhos. É Ele que traz a vida. É Ele que ministra o amor. É Ele que cura, porque Ele é tudo isso, amados. Tu tens liberdade para agir nesse lugar, Pai. Tu tens liberdade para agir, Senhor. Mas eu te peço, amado Espírito Santo, toca sobre esses corações que estão angustiados. Toca nesse coração que está triste, Senhor. Toca nessa vida, Pai, que está sobrecarregada, Senhor. Vem neste lugar, Espírito Santo, com as realidades dos céus. Vem, Senhor, neste lugar com as realidades dos céus, com a vida que jorra do teu trono, Senhor,
com a cura, com a libertação, com tudo aquilo que há, Senhor, que é a tua verdade, que tu faz, que só tu faz, Pai. E começa, Senhor, meu Deus, operar, Pai, de dentro para fora, Senhor. Porque tu vê além das aparências, Senhor. Porque os teus olhos são olhos como de fogo, Senhor, que vem além das aparências, além dos sorrisos, Pai. Tu conhece o coração triste, Senhor. E por isso eu te peço nesse momento que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, o rio de Deus, o rio possa fluir, possa trazer vida, possa trazer alegria, possa trazer cura para todos que assistem, que possam invadir as casas, que possam invadir as cidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Senhor. Queima tudo que é palha, Senhor. Purifica-nos. Purifica-nos. Purifica-nos, porque nós somos tesouros, amados. Dentro de ti há um tesouro. Deixa o Senhor queimar. Deixa o Senhor purificar. Deixa o Senhor agir. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Boa noite, amados. Boa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados, por nós estarmos nessa noite tão maravilhosa, poder adorar o Senhor, estar em comunhão com os irmãos, né? E sabemos que o Pai, Ele se agrada quando vê a família reunida, quando vê os irmãos felizes, né? Quando há paz, né? O Pai se alegra, né, amados? Então nós estamos aqui, né, com alegria no nosso coração, porque sabemos, né, que esse Espírito está aqui. Por isso, se você está com o teu coração triste, mais uma vez eu vou reiterar. Se você está angustiado, com o teu coração triste, tudo vai passar. Vai passar. Vai passar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele nunca perdeu uma batalha, né? Ele não perdeu, e nós somos mais que vencedores, unidos com Ele, e nós estamos unidos com Ele. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Amém, amados? Então nós temos 2 visitantes aqui, o Álvaro e a Franciele. O Felipe não está anotado aqui, mas o Felipe também está aqui. O Felipe é uma graça de menino que veio junto com a Franciele e com a mãe. Está lá o Felipe. Depois nós vamos orar por ele, pastor Célio. Ele é deficiente auditivo, mas eu creio que no espírito dele vai estar recebendo tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Nós estamos felizes, né? Como eu já falei, né? Por estarmos nessa noite trazendo a palavra. E é uma responsabilidade muito grande, porque aqui é um povo muito amado e querido do Senhor, né? Então,
tem um encargo muito grande, né? De nós trazermos uma palavra do coração do Pai. E o título dessa palavra, amados, é uma afirmação. A vida está no Espírito. Então eu quero que você abra a palavra do Senhor em Romanos 8:3. Vamos orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é o próprio Jesus, porque o Verbo se fez carne. E nós te pedimos que a palavra do Senhor possa entrar nos lugares da nossa alma, ativar o nosso espírito, venha confrontar a nossa mente, venha renovar a nossa mente, e que possa trazer uma transformação nas nossas vidas, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Tu estejas, Pai, agindo em nosso meio. Que a Tua glória, Senhor, esteja nesse lugar, Senhor. E que nada possa ser roubado, Senhor. Nós não aceitamos nenhum invasor nesse lugar. Porque aqui somente há lugar para a presença do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, possa estar agindo, os Teus anjos, Pai, possam estar cercando esse ambiente, esse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala lá em Romanos 8:3. Não, vamos ler o... Bom, vamos ler os 3. Não era, mas agora vamos ler. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém, queridos? Você que tiver tempo em casa, leia todo o capítulo de Romanos 8. É tremendo, eu amo o livro de Romanos, é tremendo. Bom, amados, vamos entrar então aqui na palavra. Deus, Ele nos fez, lá no Éden, lá no início, Ele nos fez espírito, corpo e alma. No Éden, o homem vivia desta forma. Eu creio, amados, eu estou falando isso, é um pensamento meu. Ontem nós estávamos vendo Paulo e ele disse que ele, quando ele lê, ele viaja, né, na palavra. E eu também, eu viajo muito. Eu imagino muitas coisas, não sei se... Um dia nós vamos ter essas respostas, algumas respostas. Mas eu imagino que Adão voava. Eu imagino que Adão, ele nadava, não foi preciso ninguém ensinar ele a nadar. Porque ele era espírito. Ele não era a alma caída. Ele já era um espírito. Então eu creio que ele voava. Que ele voava porque ele dava nome aos animais. Então, de repente, eu penso assim, ó, que a águia estava lá, fez um ninho lá no mais alto, lá numa rocha. Eu acho que ele voou e foi lá e deu o nome de águia. Eu acho que quando ele ia lá nas profundidades do mar, ele olhava para os corais e ele foi dizendo, não, esse aqui é um coral, esse aqui é o peixe tal, esse aqui é a baleia tal. A baleia não ia até ele. Eu creio assim.
né? Mas é um pensamento meu, é uma viagem minha, né? Então o Senhor, ele fez, né? Lá no Éden, Adão era perfeito, né? Nós sabemos disso, né? Mas com o pecado, Adão, ele morre espiritualmente. E essa morte desconectou Adão de Deus, né? E ele perdeu a sua posição de governo. Quando Deus, ele chega e pergunta, Adão, aonde você está? Lá em Gênesis 3:8. Deus, ele sabia onde estava Adão, a posição de Adão, onde ele estava. Porém, como Adão pecou, ele se desconectou de Deus. Então ele fala nesse sentido: aonde você está? Você não está mais em mim. Você não está mais conectado a mim. Aonde você está? Porque a palavra do Senhor lá em Salmo 139 fala, né? O salmista dizendo: para onde me esconderei do teu espírito? Aonde a gente for, Deus sempre vai nos achar. Né? Então, Deus, ele não estava procurando fisicamente aonde estava Adão, mas aonde estava espiritualmente Adão. Porque Adão tinha morrido, ele morreu, ele saiu dele. Eu penso assim, como se fosse tirar algo de dentro. Às vezes tem pessoas que têm que tirar alguns órgãos, né, de dentro, né? Ele vai ficar assim, aquilo foi tirado, Adão foi tirado, foi desconectado de Deus. E como ele se desconectou de Deus, houve uma desconfiguração nessa ordem: espírito, corpo e alma, ou espírito, alma e corpo. Mas enfim, que primeiro era o espírito. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Então Adão se desconectou de Deus, né? Então nós temos que entender a tricotomia do homem, né? Que o homem, então, a tricotomia do ser humano, a função de cada uma parte do ser humano, né? O espírito, o corpo e a alma. O espírito, quando Deus fez o homem, então o espírito é o nosso elemento principal, porque nele detém o entendimento de quem Deus é. E vai além de quem Deus é e de quem somos nós, né? No Espírito está a herança do Criador, né? E no Espírito também está a vida eterna. Todos falam, né, que Deus é Pai, todos falam que todos são filhos de Deus, Deus é Pai, mas somente o Espírito pode testificar esta verdade no homem. O saber, todas as pessoas falam, né? Com qualquer pessoa que tu for falar, não, mas eu também sou filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus, Deus é meu Pai, mas a testificação, a verdade que nos ativa, que transforma a nossa vida, somente o Espírito faz. Somente essa ativação no nosso espírito. Só que quando Adão peca, esse espírito morre. E o homem se torna uma alma e um corpo, e ele possui um espírito morto. Nós já vamos chegar lá, então, nessa outra parte também. Então, na constituição, né, da tricotomia do homem, né, o espírito, então, é o nosso elemento principal, que detém o nosso entendimento e o entendimento de quem é Deus, né? No espírito está a nossa herança. O corpo, amados, Deus, ele nos deu um corpo que ele mesmo formou, né, que é a nossa parte visível, né? Só que ele tem prazo de validade determinado. E como diz o meu marido, né? Ele cuida do corpo, nós temos que cuidar do corpo, porque ele foi nos feito o nosso corpo foi feito para nós cumprir o propósito, né? E a alma, amados, é a união, né, do corpo e do espírito. Porque o Senhor, ele nos fez nele, né, espírito,
nele, ele formou o homem do pó da terra, e dessas duas junções, aí ele veio e soprou o seu espírito. E ali se tornou uma alma vivente. E a alma, e a nossa alma, amados, é onde está todos os nossos sentimentos, emoções, né, desejos. E eu creio assim, que quando o Senhor soprou isso em nós, Ele não soprou coisa ruim, né? Ele soprou amor, Ele soprou fé, Ele soprou, deixa eu ver o que coloquei aqui que agora esqueci. Ele soprou, onde é que está aqui? A alma é um conjunto de sentimentos e desejos. Tá. Quais seriam esses sentimentos e emoções que o Senhor soprou em nós? Vamos ver. Pureza, amor, fé, obediência, desejo de relacionamento, alegria. E daí agora eu quero copiar aqui a palavra do pastor Célio, né? Ele criou em nós um ambiente de jardim, né? Quando ele soprou todas essa pureza em nós, esses sentimentos, todos os sentimentos, né, que ele colocou, soprou no seu espírito, na nossa alma, porque a alma, ela é constituída de emoções, de sentimentos e desejos, né? Mas quando o pecado entra no homem, então houve uma desconexão do homem, e o homem sofreu então essa desconfiguração dessa natureza, pois ele morre espiritualmente e ele passou a ser dominado pela alma. Porém, amados, por uma alma contaminada. Porque toda aquela pureza, tudo aquilo de bom que o Senhor soprou, como o mal entrou, né? E nós morremos, houve essa morte espiritualmente, né? O inimigo, então, ele acabou contaminando a alma com os sentimentos ruins. E hoje o que é hoje o homem, uma pessoa? Nós não podemos dizer assim, eu não gosto muito de falar que lá do mundo, eu gosto de dizer, porque isso é uma pessoa que ainda não entendeu Jesus, não conheceu o Senhor, né? É uma pessoa dominada pela sua alma. E daí nós entramos aqui nessa palavra aqui, que diz aqui: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Vou indo um pouquinho mais além, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus. Isso aqui é continuação aqui em Romanos. Nunca obedecerá, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Pois por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. E eu quero assim, trazer algo aqui para vocês, para nós aqui, porque sempre o Senhor primeiro fala conosco, né? O significado da palavra domínio, que fala aqui, que é a ação da alma no ser humano. Eu pesquisei no Google, que a gente quase nem usa mais aqueles livrão que a gente usava de dicionário. Diz assim: domínio quer dizer dirigir, governar as ações pela imposição, dominação, império do forte para o mais fraco. Também está ligado, ele também tem uma ligação que eu não sei explicar o que é, mas vamos entender aqui. Está ligado em direito de território, domínio. Digamos assim, lá na nossa casa, está sobre o nosso domínio, porque ninguém pode entrar lá, né? É eu e o Evandro que moramos lá, então as pessoas não podem invadir lá. Então também está relacionado a isso. Então o que acontece, amados?
A alma, ela quer sempre exercer este domínio sobre o homem. Através do quê? Emoções ruins, sentimentos ruins, até sentimentos bons também. Mas como a pessoa não está no processo de santificação, às vezes até os sentimentos bons podem prejudicar uma pessoa, sabia? A pessoa que ama demais, a pessoa que às vezes é boa demais. Nós sabemos o que estamos falando aqui, né? Eu creio que a gente está falando com pessoas que já entendem isso, né? Sempre, por isso que o Senhor produz o domínio próprio, porque tem coisas que tem que ter um domínio, tem que ter um equilíbrio, né? Mas a alma, ela exerce esse domínio e ela não consegue se sujeitar à palavra. Ela está sempre querendo dominar, ela está sempre querendo manipular. Uma pessoa almática, amados, ela manipula, ela exerce, quer exercer domínio, ela finge, mas enfim, não é essa a questão. Vamos continuar aqui. Mas só para nós entender um pouco essa palavra. Então nós entendemos aqui que o homem, ele ficou sujeito a isso. Ele ficou sujeito a ser dominado sem Jesus. A ser dominado pela sua alma. E não agradar a Deus, como diz aqui, porque aqueles que estão dominados pela alma não conseguem agradar a Deus. Aleluia! Vocês estão aqui? Então o domínio está ligado também direto a território, né? A alma quer controlar os nossos pensamentos de acordo com o que ela está sentindo. Muitas vezes, quantas vezes nós temos um pensamento bom, mas a alma está aflita e ela quer controlar aquilo. Eu sei porque eu já fui dessa forma. Eu era muito controlada pela minha alma. Às vezes, com qualquer pensamento eu ficava aflita e já queria ligar onde é que estava meu filho, onde é que estava não sei quem, já achava que o outro ia morrer lá não sei aonde, e virava uma coisa e vivia naquela aflição, né? Almática, pessoa almática. Crente dentro da igreja, com mais de 10 anos dentro da igreja. Mas o que acontecia? O meu espírito ainda não tinha rompido. Então eu ainda estava sendo governada pela minha alma. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, amados, lá em Romanos 12, nós estamos falando de pensamentos, sentimentos, de mente. Romanos 12, 2. Ela vai falar, é um texto bem conhecido. 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos, amados, que nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que renovar essa mente que está querendo ser controlada pela alma. Nós temos que renovar ela com as verdades da palavra de Deus, com a verdade da palavra, aquilo que Deus fala a respeito da palavra. Porque em qualquer situação que tu for procurar, em qualquer situação na tua vida, tem uma solução através da palavra. Para tudo. Tudo, inclusive para a morte. A palavra fala também sobre isso. Amém? E daí, seguindo aqui em Romanos 8, quando falar sobre a parte do Espírito, nós já comentamos algo sobre a alma, agora vamos falar algo sobre o Espírito. Mas aí fala assim, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir... Tá, é só até aqui.
Mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Aqui já não é mais a palavra domínio. Na alma diz os que são dominados pela alma. Aqui já fala, mas os que são controlados pelo Espírito. O controle, ele não é imposto. Eu fui procurar alguns sinônimos de controle. Da palavra controle, então diz supervisão, vigilância, monitoramento, ou seja, né, há uma sujeição, uma submissão. A ação do Espírito em nós testifica as verdades de Deus para nós, ativando o nosso propósito, trazendo as revelações de Deus como nosso Pai e que Ele nos ama. Aqui já muda. Aqui já não é mais o domínio, não é mais um império como é na alma. Aqui já é o controle, é diferente. Aqui já é alguém lado a lado. Aqui já é alguém supervisionando. Aqui já é o encaixe, é uma ação dos dois. Entendeu? Não é o império ali. O império, se você for nos países onde tem os imperadores, né, que dizem, né, lá na Ásia, é algo rígido, é aquilo, né, não tem, é morte. Mas o Espírito não, amados. Eu fiquei muito impactada com essa palavra ali, supervisionar. Sabe, é aquilo assim, sabe o supervisor quando anda junto? O Paulo é vendedor, tu tem supervisor ou tu é o supervisor? É alguém que está do lado, ensinando, vai visitar os clientes, chega ali, entendeu? Sabe, é aquilo assim, é aquela parceria, sabe? É o Espírito, Ele anda conosco dessa forma, amados. Sabe aquela companhia que está ali junto com você, que você não consegue fazer algo, mas tu pede, Espírito Santo me ajuda. Que você não consegue vencer alguma coisa e você reconhece aquilo em você porque Ele está falando, não te acusando. Ele não te acusa, quem acusa é o diabo. Ele vai mostrando, Ele vai convencendo, Ele vai constrangendo junto contigo, na tua caminhada. Então eu achei muito tremendo isso, sabe? E eu creio assim que é maravilhoso, né, a gente entender isso e viver isso, amados. Saber que a gente não está sozinho, diz a palavra. Até o último dia nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor disse, eis que vocês não estarão sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós sempre temos aquele que é o nosso conselheiro, amigo, consolador. Ele está sempre conosco, você nunca vai estar sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Esses dias eu vi algo no Instagram que disse assim, as pessoas diziam assim, deixa pra lá isso aí, depois eu falo, não vou sair fora daqui. Mas enfim, amados, nós temos que entender que o Espírito Santo é aquele que produz vida em nós. A vida, só há vida em nós, só há vida na igreja se o Espírito Santo tiver essa liberdade de agir, a liberdade de poder, de você saber que você tem que andar com alguém. Tu tem dado liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. Tu tens dado liberdade para o Espírito Santo agir na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Ele precisa dessa liberdade. Você entregar o controle. Sabe, a pessoa almática, ela é controladora. Eu sei porque eu fui isso. Eu já sei disso. Eu sei muito bem como é que é. E ela sofre muito, né? Sofre muito. Mas entregar para o Senhor. Entregar para aquele que pode fazer tudo. Para aquele que conhece todas as coisas. Para aquele que conhece, que sonda os corações. Olha só, Ele sonda os corações e Ele conhece o que está no coração do Pai. E nós vemos a aparência e já julgamos pela aparência, mas Ele não, Ele sonda os corações. Já pensou que coisa maravilhosa nós poder andar com o Espírito Santo? Com aquele que sonda os corações, que esquadrinha os pensamentos.
aquele que pode tirar das enrascadas que a gente entra, às vezes, por agir, por impulso, por fazer algo. E Ele diz: eu estou aqui. Ele está sempre conosco. Amém? Mas como acessar esse Espírito? Como acessar esse Espírito? Nós que vemos, eu não sei, eu estou vendo muitas pessoas novas aqui. E quando eu ouvi, há uns anos atrás, a falar sobre o Evangelho do Reino, eu comecei a buscar sobre isso, eu comecei a entrar, né, em internet, procurar sobre isso, e muita coisa eu não entendia. Por quê? Porque o meu espírito ainda, em algumas áreas, né, ele ainda não tinha se desenvolvido, o meu homem interior. Mas aquilo pouco que estava, eu me apaixonei pelo Evangelho do Reino. E só que no decorrer do tempo eu entendi que para acessar essas verdades do Evangelho do Reino, com a minha alma, com o meu entendimento, eu não era capaz. Porque não é mais pela letra, mas sim por uma revelação. E quem é que traz a revelação? É somente o Espírito. Você saber algumas coisas, não basta você somente ler. É aqui dentro. Tem que ser aqui dentro. Tem que te dar um frio na barriga. Tem que te dar uma moleza. Tem que te dar uma vontade de você se jogar onde for, de você correr. Não tem. E você vê que o Senhor, ele fechou todas as saídas de emergência, e você agora não deu mais agora. E não dá mais para voltar para trás. Não tem. Agora nós temos que seguir. Porque Ele já mostrou o caminho. E Ele já deixou o conselheiro. E Ele já deixou o Espírito Santo. E Ele já deixou aquele que vai te sustentar. Não dá mais. E algo assim, amados, que eu entendi é que esse Evangelho é o Evangelho da profundidade. Você vai acessar esse Espírito. É o Evangelho da profundidade. É o Evangelho da profundidade daquele homem que construiu a sua casa na rocha. É aquele, como Paulo falou, é o Evangelho das águas profundas. Amados, não existe outra maneira. É nós se jogar. Você só vai acessar esse Espírito se você entrar nesse lugar de profundidade em Deus. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. O Senhor nos conduz a esse lugar de profundidade em Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor.
preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Nos leva a este lugar, Senhor, as águas profundas. Queremos sair da margem, Senhor. Queremos lançar nossas redes, Senhor, nesse lugar de profundidade, Senhor. Ai, Senhor, nós Te adoramos, Pai. E amados, eu fiz algo aqui, eu nem sei como é que se diz, agora me fugiu a palavra aqui, não sei se é analogia. Do corpo, então como eu falei ali, o corpo ele é a nossa aparência. E trazendo isso acerca do Evangelho, o Evangelho, o que não é Evangelho do Reino, é o Evangelho da aparência. É o Evangelho, o que não é o Evangelho do Reino, é o Evangelho da aparência, da superficialidade. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele tem prazo de validade. E esse Evangelho da aparência também tem. Porque no dia mau, que vem para todas as pessoas vão conhecer quem somos nós, se nós vivermos o Evangelho da aparência, da superficialidade. Ele tem prazo de validade, igual ao nosso corpo. Depois, o que não é Evangelho do Reino, não é o Evangelho da emoção, que representa a alma, que hoje nós estamos aqui pulando, chorando e se agarrando e não sei o que, e eu sou forte, e amanhã nós não temos força para levantar da cama. Isso não é Evangelho do Reino. Evangelho das emoções, os altos e baixos. Hoje eu estou lá, amanhã eu estou aqui. Hoje eu estou com vontade de orar, amanhã eu não estou. Hoje eu estou com vontade de perdoar, mas amanhã eu não estou. Hoje eu estou com vontade de ir na igreja, mas amanhã, no domingo que vem, eu não estou. Emoção. Os altos e baixos. Isso não é o Evangelho do Reino. O Evangelho da emoção, amados, ele produz pessoas dependentes. Dependentes de outros, dependente da paz do Senhor, dependente da oração, dependente de pessoas. A alma, mas ela nunca quer morrer. A alma, ela quer estar sempre se protegendo. Nós sabemos disso, né? A alma está sempre se protegendo. Esse Evangelho almático, ele não quer fazer com que as pessoas morram, sofram. É o pare de sofrer. É só viver a vida boa. É só a riqueza, é só o desfrute. Esse é o Evangelho da alma. Mas, amados, aonde nós vamos acessar o Espírito, o Evangelho do Reino de Deus, é o Evangelho do arrependimento, da profundidade, é a partir de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o Evangelho do arrependimento. Esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho da morte do eu. Esse é o Evangelho do negue-se a si mesmo. Esse é o Evangelho que você tem que caminhar mais uma milha. Esse é o Evangelho de perdoar 70 vezes 7. Esse é o Evangelho que produz a vida eterna. Aleluia! E para nós encerrarmos, vamos abrir lá em Zacarias 4:6. Aleluia!
Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, em Zacarias 4:6. Então ele me disse assim, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele. Ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última palavra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Amém, amados? Aqui, então, fala, um versículo que todos nós conhecemos: não por força e não por poder, ou não por violência, mas pelo meu espírito. Aqui está falando novamente em corpo, alma e espírito. Porque não por força. A força vem da onde? Os músicos podem subir se quiserem já estar aqui. Não por força. A força vem da onde? Do braço, do corpo. Não é por força. Nem por violência. Violência o que é? Emoção, alma. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amados, é tempo de nós nos entregarmos para o Senhor de uma forma como nunca antes nós nos entregamos. A palavra do Senhor, ela fala que nos últimos tempos as lutas, elas vão ser mais violentas do que nós imaginamos. E se você não estiver, até Mike Bickle diz algo, que se nós não estivermos hoje nos preparando para os tempos que vão vir, é como se passasse um trem ao nosso lado e nós vamos ter que correr muito para pular naquele trem. Então é tempo, amados. Se você está nessa casa onde é pregado o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, ele só tem um rei. Aqui, ó, as camisetas aqui, ó, os que servem. Aqui não tem, né, pastor? Aqui é só os que servem. Porque só tem um rei. Aqui. Só tem um cabeça. É só Ele. Tudo é para Ele. Vem dEle e volta para Ele. É tempo, amados, de nós nos entregarmos de uma forma muito mais profunda. Deus tem me falado muito, me falou o dia que nós estávamos aqui com as mulheres, algo que, pastor Célio e pastora Beth, que o Senhor está liberando sobre esse lugar um recomeço para muitas pessoas. Para muitas pessoas que estão aqui, é um tempo de recomeço. E Ele não tem problema em recomeçar. Deus nunca teve problema de recomeçar. É nós, muitas vezes, que achamos que não podemos, que não dá mais tempo, que erramos muito. Mas Ele não tem tempo. Ele recomeçou com Noé, ele recomeçou com Abraão, Ele recomeçou com muitos. Ele não tem problema em recomeçar com ninguém. Então, eu vou te dizer algo. Que seja um novo tempo na tua vida de oração, na tua vida de comunhão. Entre no teu quarto e feche a porta. Se jogue. Se você ora 10 minutos, comece orando mais 5. Comece se entregando mais. Se você lê um capítulo da Bíblia, leia um pouquinho mais. Vai cavando. Vai cavando. Vai botando o pé. Vai caminhando. Profundidade.
Guarda esta palavra, profundidade. Profundidade. Queremos ser profundos em Ti, Pai. Profundidade. Profundidade. Vamos nos colocar em pé, amados. Aleluia, Senhor. Se você quer recomeçar, se você tem algo para recomeçar na tua vida, se você quiser fazer um ato profético, como se você estivesse dando um passo às águas profundas, caminhando em direção às águas profundas, venha caminhando em direção a esse lugar aqui. Se você quer recomeçar, eu quero recomeçar, Senhor. Aleluia, Senhor. Venha. Se você tem um pedido, se você se sente sozinha, não importa o que for, o que você esteja nesse momento pedindo, essa é uma noite de milagres. Não porque é um culto de domingo, porque está uma equipe abençoada aqui, todas são, é claro, de louvor. Não é porque hoje nós estamos aqui servindo, mas é porque Ele está aqui. E aonde Ele está, os milagres acontecem. Venha para frente, você que precisa do milagre. Você que precisa de algo na tua vida nessa noite. Fran, traga o Felipe. Traga o Felipe. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Troque a música. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai, andar, Senhor, em direção, Senhor. Andar em direção, Senhor, às águas profundas. Nós queremos, Pai, nesta noite, Senhor, tomar uma posição, Pai, em Ti, Senhor. Jesus, Tu és o único, Senhor, digno de ser engrandecido nesse lugar, Senhor. Nós Te convidamos, Espírito Santo, a produzir em nós tudo aquilo que necessitamos, Pai, para caminhar, Senhor, em arrependimento, para caminhar, Senhor, no lugar, Pai, de arrependimento, no lugar, Senhor, nos lugares profundos que o Senhor nos mostrar, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, gere dentro de nós, Pai. Nos constranja, Senhor, e nos leve, Senhor, aos lugares que o Senhor quer, Pai. Aonde nós possamos entregar, Senhor, meu Deus, a nossa vida na cruz. Aonde nós possamos, Senhor, meu Deus, nos entregar, meu Deus, nos negar a nós mesmos, Pai. Aonde nós venhamos, Pai, produzir, Pai, para Ti frutos de arrependimento, Senhor. E que para o Senhor, meu Deus, possa, Pai, tomar, meu Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos para a Tua glória
e para a tua honra, Senhor. Sim, Senhor. Derrame o teu coração. Derrame o teu coração nesse lugar, Senhor. Derrame. Derrame o teu coração nesse lugar. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O único nome que salva. Jesus. O único nome que salva. Vou me derramar
Qual é esse nome? Qual é esse nome? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa rendição, a Ele. Só a Ele nós podemos encontrar o caminho de volta, um dia voltar para casa. As conexões do Espírito do Senhor nos traz a revelação da maneira como nós recebemos aqui nessa noite. Uma palavra simples e precisa. Você quer ouvir mais? Só tem um jeito de você ouvir mais, é desenvolvendo um relacionamento a partir do momento que Ele estabeleceu um ponto de partida. Talvez a pastora Alessandra não sabia disso, mas esse vai ser o tema da primícia desse ano. Daqui a uns dias vocês vão ver nas redes sociais um broto nascendo da terra. E ali nós vamos estar falando de renovo, nós estamos falando de recomeço, de novos tempos, Deus gerando uma história nova nos corações, em muitos corações. Deus tem uma promessa conosco e nos chama pelo nome. É pelo nome que Ele nos chama. Existe algumas coisas em nós que Jesus, Ele quer que nós venhamos descobrir. Jesus, Ele já colocou dentro de nós. Nós é que precisamos descobrir. O reino de Deus já está implantado dentro de nós. É como se fosse a vacina, só que antes de nós nascer. Ali está os nossos anticorpos espirituais. Está gerado antes da fundação do mundo. A pastora trouxe aqui nessa noite. Ele já gerou em nós. Nós só precisamos desenvolver. Nós só precisamos ativar isso. E o Evangelho do Reino é que nos ativa nisso. Que noite poderosa. Que noite tremenda. Mais uma vez. Aleluia. Levanta tuas mãos santas então. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Leva para casa em segurança, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor trouxe para nós essa noite, Senhor. A revelação rema, Senhor, que veio, Senhor, ao nosso coração. Senhor, nós repreendemos o nosso adversário que quer nos roubar a palavra, em nome de Jesus. Escreve nas tábuas do nosso coração, em formato de luz, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.